Salve pessoal, professor Celso na área. Estamos juntos mais uma vez então para a correção agora da terceira semana de atividades que vocês fizeram. Vamos às atividades então? De 28/4 a 5/5 então foram as nossas atividades consideradas da terceira semana, ok? Aí para nós corrigirmos. Então vamos lá. A linguagem dos quadrinhos, nós trabalhamos então com HQs no primeiro momento. Essa situação de aprendizagem, nós analisamos, né, os recursos para garantir a progressão temática, né? Então, nós trabalhamos aí com essa progressão de temas, né, que é uma ideia já vindo de bastante tempo conosco, e também trabalhamos com a coerência e com a coesão textual, das informações aí presentes dentro do texto. Então aí no primeiro momento, as primeiras ideias, nós fizemos aí um trabalho de procurar saber um pouquinho de vocês aí, né? Como vocês estão com relação às HQs. Se vocês estão lendo HQs, se gostam, se já ouviram falar, se costumam, né, frequentar. E eu sugeri também um vídeo. Espero que todos tenham feito acesso a esse vídeo, um vídeo bem legal, que fala um pouco sobre a história, né, das HQs, como foram criados, como são criados os personagens. Ele conta um pouquinho, uma coisa bastante legal para nós. Tudo bem? E na sequência, continuamos aí, vinha no texto, né, um texto chamado Texto 1, uma HQ, e dois personagens aí, o Cody, né, o Cody, e o Kaique, também chamado de Kai, aí, e essas HQs, elas estavam fora de ordem, então pedia-nos assim para nós numerarmos, né, e a numeração aí correta ficaria essa que vocês têm aqui. Então, a primeira aí continuaria no lugar certo, que é a número 1, já a segunda seria a número 3, seria a terceira e número 2. Ou seja, na ordem, então, ficaria aí 1, 3 e 2. Beleza? Espero que vocês tenham acertado essa daí. Com relação, então, à segunda pergunta aí, nós falávamos sobre o tema, né? Qual é o tema? Aí nós poderíamos dizer que o tema é alimentação, hábitos alimentares, um caso mais específico aí que eu coloquei aqui para vocês, uma alimentação mais saudável, uma alimentação que aí venha trazer benefícios para nós. Legal, pessoal? Segunda questão. Terceira questão aí, era uma questão então objetiva, e a pergunta aqui, né, ela pedia para nós então identificarmos aí com a respeito dos pontos de vista de Cody aí, de Kai, do Kaique, aí, referente à alimentação. Quer dizer, a respeito disso, o que nós poderíamos citar aí? Então, a alternativa correta seria C. Por quê? No início eles estão divergindo, né? Um está querendo fast food, o outro está querendo comidas mais saudáveis, mas depois, ao longo da narrativa, eles vão entrar num acordo aí, né? No finalzinho, nós vamos ver que aí as ideias, elas convergem. O que é convergir? Elas vêm ao encontro uma da outra. Beleza? É isso aí. A questão 4, então, ela traz aí para nós a seguinte ideia, né? Qual é o ponto de vista, né? Que ponto de vista que foi colocado? Eles queriam que nós localizássemos o argumento. Então, uma das personagens se vale de um argumento para tentar convencer a outra do seu ponto de vista. Então, né, que ponto de vista é esse? E localizar o argumento. Lógico, pessoal, que aí, ó, espera-se o quê? Que o aluno localize essa informação está explícita, ou seja, está mostrando ali pra gente, ok, pessoal? Então nós temos aí dois momentos fortes, tá? No primeiro momento, a fala aí, comida feita em casa é bem mais saudável. Isso é um argumento usado, legal? É um argumento. E um outro argumento bastante forte aí das falas do Kai seria o seguinte: todos esses alimentos podem causar problemas muito sérios de saúde, papapá, ele vai falando aí os problemas e tal. Aí ele fecha com uma ideia assim, né? A morte, inclusive, pode levar à morte. Forte argumento, então, aí usado nesse momento. Ok? Questão 5, eu fiz, né, um grifo aqui de importância aí na questão 5. Embora se trate de apenas um argumento utilizado para convencer um amigo, a forma como ele é apresentado na HQ segue uma progressão, ou seja, a HQ vai trazendo elementos diferentes aí para essa progressão, né? Localize-os, esses elementos,
tá? E descreva, né, como eles estão interagindo aí para dar mais força a esse argumento. Então aí, pessoal, na 5 nós tínhamos esse quadro para preencher, tá? Então a fala da personagem aí, tá? Qual é a fala da personagem? Então nós temos esses dois momentos. A extensão da fala, no primeiro momento, ela é uma fala bem longa, né? Ela é comprida aí, e depois ela fecha aí com uma ideia bem curta, né? A morte. Então, aí que é impacto dado aí nessa questão. E as expressões faciais. Quer dizer, no primeiro momento, como é que estava aí os olhos fechados, né? Aí os alunos podem até apontar que o Code parece uma pessoa séria, né? Ele está meio sério ali naquele momento. E no segundo momento, aí a expressão facial já dos olhos regalados, né? Os olhos aí ao contrário dos olhos fechados no primeiro momento, né? Aqueles olhos mais sérios, mais fechados, de repente ele tem os olhos mais regalados aí, ok, pessoal? Continuando então, aí ainda na questão da descrição desses dois quadrinhos aí, né? A postura do corpo, no primeiro momento a postura do corpo é evidência, né? Aí vamos falar que é um plano mais fechado, a personagem não aparece de corpo inteiro, tá? E no segundo momento não é possível ver o corpo, só o rosto, né? Então não há uma abertura na câmera, é um feche, né? É como se estivesse fechando a ideia apenas no rosto da personagem, ok? E a cor de plano de fundo também, que colabora com isso. No primeiro momento ele é todo branco, já no segundo ele é todo preto. Há, né, um contraste, aí, um jogo de cor. Chama atenção para o fato que a cor nesse caso aí não é aleatória, lógico. O artista ele tem uma ideia, ele busca essa ideia para ser colocado, para ficar alguma coisa a mais, uma informaçãozinha implícita a mais. Legal, pessoal? Então se liga nas HQs, elas têm vários elementos que podem colaborar com a mensagem. Não esqueçam de ir comentando aqui embaixo, hein? Espero aí ler bastante comentários a respeito de nossas aulas aí, de nossas correções. Vamos continuar? A questão 6, outra questão objetiva, tá? Aí no trecho em que Kai diz ao amigo: na real, escutei sim, parece realmente ser bem sério. Olha só, parece ser realmente bem sério, né? Ele poderia ter usado, lógico, outro verbo de ligação aí, né? Ao invés do verbo parecer, parece, ele poderia ter usado, por exemplo, né? Na real, escutei sim, é realmente bem sério. Olha, parece sério, é sério. E aí tá lá uma hipótese que comprova essa ideia, ou seja, dele ter usado parece, não o é, né? Realmente aí, seria o que dentro dessa daí? Alternativa C, pessoal, tá? Kai não quer demonstrar ao amigo que está convencido de que uma alimentação saudável é importante para a saúde. Por isso, ele diz parece e não é bem sério. Legal? Então aí, questão 7. Tá? Uma questão aí bem objetiva, bem fácil também, né? Qual é o desfecho dessa história? Quer dizer, o desfecho, como essa história terminou, houve um consenso. Ou seja, né, chegaram ali a um acordo lógico. Qual é esse acordo? O de que os hábitos saudáveis de alimentação são importantes. Então, ganha aí, né, quem está defendendo essa questão da alimentação saudável, os hábitos saudáveis de alimentação. Questão 8, aí já vai para o texto 2, né, a questão 8. Então, o texto 2 é aquela questãozinha lá da dona Conceição e o senhor Joaquim, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a primeira questão bem fácil, dá nome até aí a crônica que nós estamos lendo, que nós lemos, né? Que é a dona Conceição e o seu Joaquim. Tudo bem? Então, são as personagens principais aí. Na segunda, mais uma questão objetiva. Aí essa questão é a alternativa B, correta, está bem claro para nós isso, né? Dona Conceição refere-se ao senhor Joaquim como frango. O terceiro parágrafo ali, fala, o frango. Tá? Qual a intenção, né, da Dona Conceição? Lógico, a Dona Conceição cria o quê? Um sentido pejorativo, negativo aí para a palavra frango, né? Lógico, o sentido figurado, negativo, ela quer zombar, ela quer tirar um sarro ali, né? Referir-se ao senhor Joaquim, dessa forma, tenta diminuí-lo, insultá-lo, sentido pejorativo da palavra. Legal, pessoal? Terceira questãozinha que nos apresenta aí, né? Qual foi a reação? Ela disse frango lá, e o senhor Joaquim, como é que ficou? Ele ficou de boa, não, ele ficou com muita raiva, né? Aí ele ficou fulo da vida aí, muita raiva de ser chamado de frango aí, tudo bem?
Bom, quarta questão, mais uma questãozinha objetiva que rolou aí no trecho, tá? Que nós temos ali, olha lá, pessoal, que diz, o verbo de ligação era, é repetido 2 vezes. Então, né, quando ele fala assim, quando a galinha ainda era um ovo, ainda assim, ela era uma espécie, galos, quer dizer, ou seja, era, essa repetição. O que nós podemos dizer sobre essa repetição? Alternativa A, pessoal. O verbo usado de forma repetida enfatiza, dar maior ênfase aí, sustenta mais o argumento, né? Ela era isso, também era aquilo e era isso. Quer dizer, não é uma repetição apenas, né? Aí textual, ela tem uma questão aí dentro do texto um pouquinho maior, que é enfatizar aí a origem da espécie. A galinha já quando era ovo já estava destinada a se tornar uma espécie galos e não outra espécie qualquer. Beleza? Então a ênfase aí. E aí, como é que estão? Como é que está a correção? Estão acertando? Tá, mais ou menos, estão errando. Bora continuar. Vamos lá? Questão 5, tá aí, complete, tá? A Dona Conceição, o seu Joaquim, eles defendem diferentes pontos de vista. Nós lemos essa crônica, né? Tá lá, então a Dona Conceição defende que foi a galinha que veio primeiro, né? Enquanto o seu Joaquim diz que foi o ovo. Tá fácil, tá bem claro isso daí pra gente. Vamos a 6. A 6 nós tínhamos aí, então, um pedido para nós criarmos, ou seja, criarmos paráfrase. Olha, gente, tem ali no contexto o que é a paráfrase, né? Eu falar a mesma coisa de maneira diferente, é como uma explicaçãozinha de alguma coisa. Então, aqui algumas respostas sugeridas, ok? Então, na A, por exemplo, quem disse isso foi Christopher Langan. Langan, né? Aí que fala, um autodidata. Ora, eu posso colocar aí usando os conectivos, olha aqui em cima os conectivos, isto é, ou melhor dizendo de outra forma, e explicar o que seria autodidata. Então uma possível seria assim, né? Ou seja, isto é, alguém que aprende tudo sozinho, né? Ou alguma outra coisa aí similar, ok, pessoal? Na B, aí uma pesquisa foi utilizada, um supercomputador, né? Na pesquisa foi utilizado um supercomputador para visualizar de forma ampliada a formação de um ovo. Eu poderia explicar aqui o que é, lógico, o supercomputador, né? Faltou aí nesse caso aí o espaço, mas para a gente ficou claro, ou seja, isto é, melhor dizendo de outra forma. Então foi utilizado um computador, supercomputador, né? Um supercomputador. Isto é, uma máquina capaz de enxergar com mais clareza como o ovo se forma dentro, ou, né? Aí visualizar de forma ampliada a formação de um ovo, eu poderia repetir. Ou seja, o importante aí é você se utilizar do conectivo que está sendo pedido e formar uma paráfrase. Legal, pessoal? E a C, as mutações, tinha um espacinho aí, né? O que seriam mutações aí, né? Ou seja, as modificações, as transformações, ou isto é, as modificações, as transformações, melhor dizendo, as transformações, as modificações que separam uma nova espécie de seus pais, geralmente ocorrem no DNA reprodutivo, etc. Ok? Essa questão surgiu assim, surtiu, né, na verdade, alguma confusão em alguns alunos, mas eu acredito que vocês tenham entendido agora. Beleza? Vamos lá? 7 aí. Compare os textos 1 e 2, analise o argumento apresentado por Cody e os argumentos apresentados pelas duas personagens do texto 2. Qual deles você julga mais consistente? Porque então a questão 7, assim como a questão 8, eu já vou adiantar também, são duas questões pessoais. Professor Celso, questão pessoal, eu vou escrever o que eu bem entendo. Não é bem por aí. Eu preciso ter o quê? Argumento, uma boa textualização, um bom texto, aquilo que vai convencer o meu leitor de que minhas ideias, elas são convincentes, elas são lógicas, elas são possíveis. Certinho, pessoal? E na 8, então nós falamos já também, adiantamos, né? Uma questão pessoal, porque Cody consegue convencer o amigo do texto 1,
mas nenhuma das personagens do texto 2 consegue convencer. Uma outra é uma resposta pessoal, mas nós tínhamos que observar principalmente a questão dos argumentos, né? Então, no texto 1 aí, houve um argumento mais forte, houve um argumento mais evidenciado. No texto 2, de repente, não houve tantos argumentos. Aqui é a leitura principalmente o quê? Da questão dos argumentos que foram utilizados para isso. Tá aí. Essas foram as atividades que ficaram, então, da terceira semana. Ó, quero o comentário de vocês aqui embaixo, beleza? Façam aí comentários, até para nós sabermos quem está acompanhando de fato nossas correções, quem está acompanhando o nosso canal. Legal? Quero o comentário de todos vocês. Valeu, grande abraço, até a próxima!